Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com Café com Quiné, episódio 25, um episódio mais que especial para vocês, tá? 2 anos do programa, lembrando o primeiro programa que a gente trouxe para vocês, Davi e Golias, onde a gente falava entre o Brasil e os Estados Unidos quem venceria aquele ano. A gente apostou no Brasil, naquele ano deu Brasil. Tá? Hoje, 2 anos depois, esse programa é mais que especial, é o último do ano, e o que a gente está trazendo para vocês aqui é o nosso Esquadrão Classe A, é o melhor que a gente tem na Quinéia, um programa onde a gente vai falar Horizonte 2024, as perspectivas para o próximo ano. A gente quer fazer esse programa acessível para você, com skin in the game. Tá? Se você é um alocador, você vai assistir esse programa e você vai tirar muito dele, mas se você também é uma pessoa física perguntando como investir o seu portfólio no próximo ano, a gente quer dar também acessibilidade para vocês. Tá? Lembrando que é uma das principais gestoras do país, mais de 100 bilhões de assets, pelo carinho e pela confiança que pessoas como vocês, nossos parceiros e clientes, depositam na gente, e a gente faz o melhor para representar vocês e garantir que somos merecedores da confiança de vocês, tá? Lembrando, também falando das perspectivas de 2024, tem nossa carta no nosso site, tá? A Divina Comédia, onde a gente faz uma alusão ali, uma comparação com a Divina Comédia de Dante Alighieri, a gente divide divertidamente ali os ativos entre inferno, paraíso e purgatório. Não deixe de entrar no blog da Quinéia e conferir. E também não deixe de assinar esse canal aqui, tá? Quinéia Investimentos no YouTube, tá? Dá o like nesse vídeo e vamos agora, sem mais demoras, tá? Para os nossos convidados mais que especiais aqui. Começando da minha direita, tenho nosso sócio-gestor dos fundos líquidos, Marco Freire, tá? Que vai falar de multimercados, vai falar dos fundos de renda fixa, vai falar de oportunidades nos fundos líquidos. Depois temos Aimar Almeida, tá? Nosso sócio-gestor dos fundos, tá? De infraestrutura da Quinéia, e a gente vai estar falando aí do universo de infraestrutura, como é que ele está se desenvolvendo no Brasil, quais as oportunidades para 2024. Ao seu lado, nós temos nada mais, nada menos, nosso grande CEO, fundador da Quinéia, Márcio Verri, tá? Que vai dar para a gente a perspectiva da indústria para o próximo ano. Ao seu lado, nós temos Carlos Martins, tá? Que é o gestor e sócio dos nossos fundos de tijolos da Quinéia, nossos fundos imobiliários, vai estar falando das perspectivas do setor. E último, mas não last but not least, nós temos Flávio Canho, nosso gestor e sócio dos fundos imobiliários de papel da Quinéia, também responsável pelos fundos agro, vai desfilar por todo esse setor e mostrar as oportunidades para a gente. Tá bom? Sem mais demoras, a gente vai começar o programa então. A gente vai começar, logicamente, com o nosso CEO fundador, que 16 anos atrás começou essa jornada, que hoje parece fácil, mas lá atrás certamente não era. Né? Quando a gente começou ali, conheci o Márcio em 2008, ele tinha mais cabelo que hoje, eu não tinha cabelo da mesma maneira. Tá, mas ele com mais cabelo ali começava a jornada com a Quinéia pequenininha. Hoje a Quinéia, logicamente, uma casa que a gente conseguiu, com muito esforço, muito carinho, né, transformar numa das principais gestoras. Márcio, pensando para o ano que vem e olhando em 2023, projetando 2024, o que foi essa indústria e como é que você vê ela se desenvolvendo aí, o que a gente tem para oferecer em 2024? Legal, Rui, obrigado. Pensando em 2023, acho que foi um ano muito difícil para a indústria como um todo, um ano muito volátil, em que você teve uma movimentação bastante grande de fluxos, né? Nós começamos o ano com o evento Americanas, que o mercado sofreu bastante. Felizmente para os nossos fundos, esse foi um evento que nos diferenciou do resto do mercado. Nós não tivemos americano no nosso portfólio, nem nenhum outro evento durante o ano. Então, o que aconteceu durante o ano é que saída bastante grande de fluxos de fundos de crédito, que acabaram se tornando uma oportunidade para a gente montar as nossas carteiras a preços interessantes. Então, isso foi muito bom para nós, como indústria como um todo. Tivemos depois os fundos multimercado, que também fluxo negativo durante o ano, fundos de equity também negativos, num ambiente de juros muito altos. Então, ao longo do ano, essa tendência veio modificando, né? Estamos aí terminando o ano, bolsa sendo a melhor categoria do ano, né? E fundos de risco também recuperando. Então, o que a gente espera é que a gente tenha um 2024 com um pouco mais de calma, ambiente de queda de juros e com essas categorias performando melhor. Você falou importante, né? Você não investe no retrovisor, você investe olhando para frente. Né? Acho Exatamente. que a pessoa física sofreu esse ano, né? Logicamente, em termos de portfólio de ações não deu certo, a parte dos mercados foi difícil para ela,
tá? Alguns outros fundos ou outras áreas como o crédito sofreram no começo, recuperaram depois. Olhando para frente, a tua perspectiva é que 2024 deve ser mais É. produtivo, né, Márcio? E pensando como empresa, né, uma coisa que eu acho que nos fortaleceu no ano passado é ser uma empresa multiproduto. Então, aqui a gente vê aqui os sócios das diversas áreas. Então, a gente tem uma cultura única, que é essa cultura de pensar em entregar os mandatos para os clientes com pessoas boas, ótimos processos, mas sempre pensando que a gente precisa entregar performance. Então, quando a gente olha isso, esse foi um ano muito legal para a Kinea como um todo, porque várias das nossas estratégias que estão aqui acabaram maturando e elas vão continuar nessa tendência no ano de 2024. Então, especificamente para nós, foi um ano muito bom, que muito do que a gente investiu nos últimos 10 anos em termos de processos, em termos de trazer pessoas, em termos de ter uma plataforma com uma estratégia muito robusta para atender os nossos clientes, essas estratégias acabaram maturando e nos deram uma vantagem competitiva no ano passado. Isso é interessante, eu acho que poucas pessoas têm essa visão da Kinea, né? Embora a gente tenha mais de 100 bilhões de ativos, você pensa, nossa, é uma asset muito grande. Mas não, quando a gente gerencia isso, é mais como se fosse uma cultura de constante startup, né? A gente sabe segmentar isso e sabe trazer rapidamente novas oportunidades para o mercado, e eu acho que a gente soube provar isso esse ano. Exatamente. E a gente traz pessoas nessa visão de pessoas que sabem que se os negócios delas derem certo, elas vão se beneficiar do upside desse negócio. Então, acho que essa tem sido a nossa força. A gente tem pessoas, a nossa capacidade de retenção de pessoas é muito grande, as pessoas trabalham por muitos anos na Kinea, e isso é muito importante para você ter a constância na entrega de resultados, porque o cliente não quer ter surpresa. Ele quer ali que você esteja no primeiro quartil, ele não quer que você seja o primeiro, depois o último, cada ano com uma surpresa. Então, o nosso objetivo é esse, é entregar o primeiro quartil. Não, super legal. Eu ainda acho a gente o maior startup do asset management brasileiro. E se Deus quiser, vamos continuar com essa cultura, né? Vamos passar para o Carlos. Carlos, eu acho que a Kinea é conhecida por fundo imobiliário. A Kinea tem um footprint forte nisso, né? Você é responsável pelos fundos de tijolo. E a gente teve, durante esse período, todo esse questionamento, né? Os escritórios, parece que fundo de tijolo é só escritório, né? Porque é o que todo mundo fala, Exatamente. né? Mas como se desenvolveu a tua indústria em 2023 e que você está vendo nesse setor específico e num setor, e num campo mais amplo? Como é que tijolos têm se desenvolvido? 23 ainda foi um ano difícil para o tijolo, porque você tinha um nível de taxa de juros alta, então você tinha outros instrumentos mais de renda fixa que permitiam distribuir dividendos mais altos, e a indústria de fundo imobiliário ainda, 95%, é uma indústria da renda, da mesada que você recebe todo mês, e o investidor, que é 75% dessa indústria, procura os fundos, as opções que geram os maiores dividendos. Assim. Então, produtos que estavam associados linkados à taxa de juros se sobressaíam e tinha menos dinheiro disponível. Então, na verdade, eu acho que é o ano da oportunidade. Acho que quem conseguiu levantar algum dinheiro ao longo desse ano, e eu diria que o primeiro semestre foi muito difícil, o juro ainda era muito alto e a gente não via aquela perspectiva e o juro cortando, assim. De novo, é um mercado que você tem menos institucional participando, e a pessoa física ela precisa ver efetivamente, o Banco Central vai cortar. Não, eu quero ver cortar, eu quero ver mais de uma vez cortar, até porque o Brasil é muito volátil e tudo mais. E ele fica olhando, muitas vezes, para o juro de curto prazo. Então, ele dizia, os dividendos ainda estão bons em outras classes, às vezes não só imobiliário, outras opções de mercado, o tijolo ficou um pouco de lado, assim. Só que aí surge a oportunidade. Então, a gente, no segundo semestre, esse processo de juros, de queda dos juros, vai acontecendo de forma mais evidente. Acho que ainda o retail, o varejo, que é o grande comprador desses produtos, ainda está olhando um pouco à distância. E aí, quem conseguiu convencer, a gente teve alguns cases interessantes nesse ano, coisas de desenvolvimento e coisas de renda. Você consegue negociar condições muito interessantes. Assim. E aí, no mercado que você comentou, que é o escritório, ele é o que está mais atrasado ainda na Bolsa. Ainda existe muita gente com a dúvida de quanto que o home office afetou efetivamente a demanda. E, por outro lado, nesse momento de confusão, é a hora de você entrar, porque ativo real, o preço de entrada ele é super importante no teu sucesso da estratégia. Assim. Então,
Acho que a gente na Kinea conseguiu convencer, sendo criativo nas estruturas, em trazer algum dinheiro para esse setor, e estamos entrando no caso de escritório, comprando em condições favoráveis, e quando a gente olha no horizonte de 12, 18 meses, a gente acredita que essa indústria vai destravar bastante, porque a gente está vendo uma pressão maior das empresas em trazer os funcionários para dentro dos escritórios. As empresas têm uma dificuldade, assim, é difícil quem consegue gerenciar bem essa coisa do home office e poucos dias dentro do escritório. Empresas grandes têm um desafio maior, então a pressão é realmente grande, assim. Então, a gente acha que tem alguns cases que já estão decididos mudar, você tem pouca produção futura de prédio. Nas cidades interessantes, nos grandes centros urbanos, a gente acredita muito que vacância, que aquela área disponível que não está alugada, isso deve ir reduzindo. Eu acho que não reduz para tudo, ainda não é um mercado exuberante, não tem um PIB enorme, mas acho que os bons prédios, bem gerenciados, bem localizados, acho que eles vão encher com o tempo. E isso vai destravar valor dentro dos fundos imobiliários. Então, o momento é o momento de comprar, porque você consegue negociar, dado que o dinheiro está escasso, e tem um player que no passado aproveitava muito essas janelas de oportunidade quando não tinha dinheiro local, que era o investidor externo. Ele praticamente não veio para o Brasil nesse momento, porque ele também tem oportunidades no mercado americano e no mercado europeu. Então, na verdade, sobrou para o pessoal local tentar ser criativo e tentar negociar as melhores condições. Então, acho que é o momento da oportunidade, acho que 23 foi isso. Acho que a gente ainda tem uma janela, o dinheiro ainda continua razoavelmente escasso na indústria. Então, é um bom momento de compra de coisas novas aí, boas negociações. Só complementando, Carlos, acho que tem aí, quando você fala de tijolo, você tem a parte de escritório, mas também tem a parte de logística, né? Que na verdade a pandemia acabou sendo trazendo uma mudança muito significativa para esse segmento e a gente participa bastante, porque os nossos fundos, nosso principal fundo é um fundo híbrido, né? Exatamente, E assim. além disso, a gente teve o lançamento de um fundo específico. Logística, quando você olha, a pandemia ela é bem divisor de águas para o mercado de tijolo, né? Então, o mercado escolheu ali os perdedores e os ganhadores. Os perdedores eram os escritórios por causa do home office e a potencial demanda, né? Vocês vão lembrar que naquela época muita gente foi bem vocal, que tinha acabado os escritórios, as pessoas todas iam trabalhar de casa. Eu lembro de ter visto no noticiário, empresas falando, desaluguei tudo, todo mundo vai trabalhar de casa, agora não precisa mais. E depois todo mundo entendeu que eu preciso ter cultura organizacional, treinamento, criar sentimento de pertencer de um grupo de pessoas de uma empresa, aquela história de vestir a camisa, eu preciso de um pouco de tempo dentro da empresa para criar esse sentimento. Shoppings também sofreram bastante, a gente viveu aqueles momentos dos shoppings fecharem e os fundos imobiliários deixarem de distribuir dividendo, e foi duro, porque se você me perguntasse em qualquer momento, um fundo diversificado com vários ativos deixa de distribuir dividendo, eu ia dizer nunca. E aconteceu, porque na verdade foi um evento muito forte, que fechou todos os shoppings ao mesmo tempo. Por outro lado, logística, tinha coisa de... Você empurrou um processo que a gente imaginava que ia demorar talvez 5 anos, que era o aumento do percentual de vendas via os mercados online, as plataformas. Todo mundo foi obrigado a comprar e novos players entraram no setor, novos participantes. E esse pessoal precisou alugar rapidamente muitos galpões logísticos. Então, esse mercado explodiu em 2021. Hoje ele é um mercado que você precisa ter bons produtos bem localizados, ele está um pouco mais estável, mas é um produto que a gente assim, gosta bastante, acho que tem espaço para aumentar. Quando você olha as métricas internacionais, o Brasil ainda falta produto de qualidade bem localizado. O difícil é achar os terrenos certos, no custo de obra, que a obra ficou mais cara ao longo do tempo, aí você teve uma desorganização da cadeia internacional de suprimentos, então a obra ficou mais cara de forma geral, o aluguel está um pouco atrasado. Mas é um setor que a gente gosta bastante e shopping também tem vindo bem, assim. Então, acho que tem oportunidades em todos eles. Eu diria que o escritório, hoje, como ele está mais atrasado, ele está um pouco mais descontado hoje. De novo, gera oportunidades boas de entrada. É isso que o Márcio falou, é interessante, porque até no nosso escritório, lá no Rio, eu decidi trazer mais equipe para o escritório, justamente pelo que você mencionou. O pessoal mais novo precisa de cultura, o pessoal mais novo precisa de engajamento, ele precisa se sentir parte de alguma coisa maior. E eu acho que rapidamente a gente está aprendendo que a coisa não é tão simples como deixar todo mundo trabalhar de casa. Tem uma coisa super interessante que, assim, a gente viu uma mudança. No passado, quando a gente negociava um prédio com uma empresa, sentava o CFO e o diretor administrativo. Hoje a gente senta o RH na negociação, porque ele fala, você, presidente, está me exigindo trazer mais vezes para o escritório, então eu quero escolher o escritório junto. Porque ele tem que ser um escritório bacana, tem que ser um layout legal, e tem que estar localizado. Se eu estou no mercado financeiro, eu tenho que estar aqui no condado, porque as pessoas aproveitam o dia a dia ao escritório, vão almoçar com um colega da outra empresa, vão se encontrar. Tudo isso é importante na decisão hoje do escritório. Por isso que eu digo que a gente gosta dessas classes, mas seleção, quando você fala de tijolo, ela é bem importante.
não é tudo que vai andar, não são todos os mercados, então você tem que escolher o mercado, a micro-região e a qualidade do ativo. Mas a gente não tem muita dúvida que isso vai acontecer, é uma questão de velocidade aqui. Então, gestão ativa com queda de juros deve beneficiar tijolos em 2020. Com certeza. A gente acredita bastante. Legal. Aimar, para quem não conhece, Aimar é o nosso sócio gestor da parte de infraestrutura, né, mas todo mundo deveria te conhecer, porque foi pioneiro nessa área e fez um trabalho fantástico, faz um trabalho fantástico na parte de infraestrutura. Aimar, infraestrutura sempre foi aquele setor conhecido pela parte de energia, né, parte de eletricidade, mas tem desenvolvido bastante, né? Como é que tem sido a saída desse setor de infraestrutura de puramente energia para outras áreas? E onde é que estariam as oportunidades, olhando aí para 2024, como é que o fundo está se desenvolvendo? Foi a infraestrutura que a gente gosta de tratar, de investir, que eu acho que estão as melhores oportunidades, são a infraestrutura física, né? A estrada, a energia, o saneamento. E isso ganhou notoriedade com a energia, né? Mas ela está muito presente, por exemplo, agora, mais recentemente, no saneamento. Por exemplo, a partir da aprovação do marco de saneamento em 2020. Então, a gente já está vendo um investimento crescente em saneamento nos últimos 3 anos. Muito por conta disso e por conta da condição que a gente tem aqui no Brasil. O Brasil, seguindo o que aconteceu na experiência dos mercados desenvolvidos, ele investe menos do que precisa em infraestrutura, para você modernizar a infraestrutura e até para você repor a depreciação. Um país como o Brasil deveria investir mais ou menos 4,3% do PIB em infraestrutura. Investe metade, por 20 anos. Então você tem em vários segmentos de infraestrutura uma demanda reprimida muito grande. Vou de novo pegar um exemplo, tá? Porque são vários setores, vou falar de um só para não ficar muito extenso, mas que é bem emblemático. O saneamento. Saneamento, a gente tem no Brasil, metade das pessoas não tem coleta de esgoto. Olha que oportunidade que tem aí. 35 milhões de pessoas não têm água. Nós temos um Canadá no Brasil que não bebe água potável. Quer dizer, deve beber buscando alguma outra alternativa, buscando uma outra alternativa menos conveniente, mais cara, né? Mais insegura. Uhum. Então, isso é uma oportunidade para o setor privado e para os investidores. Isso também acontece em outros segmentos. Então, como que se dá essa oportunidade? Vamos trazer um pouco de tangibilização, vamos tangibilizar um pouco essa oportunidade. Como que as pessoas podem participar disso? Por exemplo, sendo financiadoras através da compra de uma debênture. Uma debênture incentivada é uma forma das pessoas participarem dessa oportunidade. Ou através de um fundo de participações, comprando ações de uma empresa que vá se dispor a prestar esse serviço para a população. Tá? Vamos falar da debênture. A debênture é onde a gente tem os dois tipos de investimento, a gente tem o financiamento via debênture e a gente tem o nosso fundo de participação que investe em companhias de infraestrutura. Mas vou falar da debênture, que hoje é o mercado maior. A debênture incentivada é uma debênture, para quem não é familiarizado ainda, é uma debênture que tem 0 de imposto de renda. Tá? Por que o governo criou isso? Para justamente incentivar capital que ele não consegue prover para o setor de infraestrutura. Posso fazer só um. Esse ponto da Aimar é super importante, porque é um ponto que diferencia o Brasil de outros países. Porque quando você pensa capital para infraestrutura, para financiamento de infraestrutura, no mercado externo, esse capital ele vem de grandes fundos de pensão internacionais que eles investem a muito longo prazo. No Brasil, isso é muito difícil. Por quê? Porque os fundos estrangeiros eles têm que ter um retorno em dólares. Os investimentos aqui são ativos que são ativos em reais. Então, na verdade, você tem um descasamento de moeda que ele traz a dívida em dólar ela é muito cara. Então, o governo achou essa alternativa de fazer debêntures incentivadas, que está fazendo com que a poupança das pessoas seja aplicada aí por 15, 20 anos. Então, o financiamento da infraestrutura brasileira hoje, ele é feito através das debêntures incentivadas. E isso é uma vantagem competitiva enorme, porque você tem um casamento de moeda, porque os ativos são em moeda local e os clientes querem proteger o seu patrimônio por um longo período de tempo e como benefício para atrair esse capital para o cliente, colocar o seu capital por um longo prazo de tempo, você tem a isenção de imposto de renda. Então, isso acho que foi uma medida muito inteligente que vem surtindo efeitos.
E essa lei foi aprovada em 2011. Uhum. Tá? Só em 2015 que esse mercado começou a realmente ser utilizado pelas empresas e pelos investidores. A debênture de infra, ou a debênture incentivada, começou a ganhar corpo em 2015, mais ou menos. Então vamos pegar assim, em 2010, se pegar nos últimos 5 anos, olha o tamanho que você já criou. Nos últimos 5 anos, a quantidade de investimento em infraestrutura de pessoas físicas e fundos já é do tamanho do total desembolso do BNDES nos últimos 5 anos. Então, nos últimos 5 anos, o Brasil ganhou um outro BNDES, que tem sido o grande financiador da infraestrutura do Brasil nos últimos 20 anos. Então, assim, já é importante. Hoje, se você pegar os financiamentos de longo prazo que a gente tem hoje para infraestrutura, é BNDES, por exemplo, BNB e a debênture. A debênture já é 45% disso. Então, é uma alternativa importante para financiamento da infra. E aonde que está a oportunidade das pessoas? Quanto maior for esse mercado, quanto mais debênture tiver, quanto mais empresa tiver, quanto mais tipo de risco tiver, tem debênture de baixo risco, de alto risco, do setor A, do setor B, da empresa multinacional, da empresa local. As pessoas podem escolher o que elas querem, o que é mais Adequado. adequado ao perfil de risco delas. Nós, na Kinea, preferimos operações de baixo risco de crédito nas nossas debêntures e operações com proteção contra a perda nas nossas operações de financiamento, quando a gente financia com equity, né, as empresas. Essa é o nosso viés. O mercado está cheio aí, tem vários, é um cardápio extenso. Mas o mercado crescer, ele traz opção para as pessoas, né? E um mercado como o nosso, que tem escala, nós não estamos falando de um país pequenininho, e um mercado que tem demanda reprimida, tende a ter oportunidade. Perfeito. Bom, vamos puxar essa ideia que é interessante. Financiamento, tá? Financiamento incentivado, tá? Porque a gente pode pegar isso com o Flávio Canho na parte de fundos imobiliários, fundos de papel. Flávio, como funciona? A gente está falando de financiamento, né? Como funciona isso no teu mercado hoje, né? O que gerou, o que ele gera de valor para os investidores, né? E também o que gera de valor não só para o investidor. Para você gerar valor para o investidor, tem que gerar valor para a pessoa que está tomando essa linha de crédito do outro lado, né? Como é que são essas oportunidades do fundo de papel e como é que essa relação se dá no teu setor, né? Não no de infraestrutura, mas no teu setor imobiliário de papel? Olha, Rui, muito se fala do benefício fiscal desses fundos e É. desses títulos, né? Mas a gente gosta de falar muito do benefício social que eles geram. Não só os fundos de CRI, mas eu brinco aí que são os fundos da economia real, os fundos de infra, os fundos agro, os fundos de tijolo. E a gente acha que é um benefício muito potente e ele é duplo. Ele é tanto do ponto de vista dos investidores, que têm acesso a produtos diversificados, ou seja, a gente tem fundos com 200 CRIs na carteira, fundos super líquidos no mercado secundário, então a pessoa consegue transacionar facilmente, fundos com um nível de retorno bastante atrativo e com uma diversificação importante e um custo super acessível. Então, acho que para o investidor, esse tipo de aplicação ela é já consolidada, está na mente das pessoas e possui benefícios super palpáveis de longo prazo, né? A gente brinca que são fundos de previdência, a pessoa pode deixar lá por 10, 15, 20 anos e ela vai ter esse retorno. Do lado das empresas, dos tomadores desse financiamento, a gente acredita que também houve um benefício super concreto e potente. A gente oferece operações de longuíssimo prazo, operações super customizadas e com um custo muito compatível àquele que as empresas estavam acostumadas a tomar dos bancos antes do desenvolvimento do mercado de capitais. Hoje, inclusive, essa semana saiu um dado importante que o mercado de capitais superou a poupança como principal fonte de funding para o setor imobiliário. Então, a gente acredita que está funcionando de uma maneira muito concreta, seja a infra, seja o imobiliário, seja agora o agro, portanto, é muito gratificante para nós fazer esse trabalho, que a gente enxerga a transformação que esses instrumentos têm na sociedade, né? A gente financiou diversos projetos imobiliários que transformaram cidades, que deram acesso a novos projetos residenciais. Então, hoje de manhã estava, por coincidência, com o Guido Oliveira, que é o CEO da Iguatemi, num outro evento, e a gente falou de uma operação que a gente fez há 10 anos, que ela tem mais 9 anos, era um CRI de 19 anos, baseado no Shopping JK Iguatemi.
que fica aqui em São Paulo, né? Naquela época o shopping ainda era uma dúvida, a região era uma dúvida. Hoje, passados 10 anos praticamente, a gente vê a cidade se transformou, ela foi para aquela direção e a gente viu o benefício que isso gerou para uma cidade tão grande quanto São Paulo. Então, é um tipo de capital que tem gerado valor para a sociedade, na nossa visão, do ponto de vista tanto do investidor quanto dos empresários que fazem uso desses recursos. Então, no caso, tipo assim, a comunalidade, você e a Mar tem essa comunidade nos fundos de vocês do papel social do investimento, né, de poder substituir dinheiro de outras fontes, seja poupança ou seja capital do governo, e ao mesmo tempo beneficiando o investidor. Você pode dar um exemplo tangível para a gente de como é que em 2024, com a queda de juros e com as oportunidades que você vê no seu mercado, o investidor pode se beneficiar dessas tendências? Isso é legal, Flávio, também você falou um pouco das taxas disponíveis, assim, porque de fato sempre chama atenção isso. Acho que para quem tem capital, né, ainda no final de 2023, já foi maior até a oportunidade, mas ainda é uma oportunidade muito grande na nossa visão. Falando desses fundos de CRI, especificamente, o que está acontecendo? A carteira está absolutamente saudável, porque já passou a pressão da pandemia, que o Carlos comentou, que foi algo terrível, né? Parece que foi ontem, mas já passou. Os shoppings estão lotados, abarrotados, os escritórios cada vez mais cheios. Então, isso significa que o CRI está saudável, está quase uma lógica direta. Então, você tem, por outro lado, os fundos ainda muito descontados, por conta da taxa de juros elevada e por conta da aversão a risco que tomou conta do ano. Então, tem um descompasso enorme entre saúde dos ativos e o preço que você paga. É o Black Friday. Uhum. Você tem lá carteiras inflação mais 8%, 9%, com ativos ultra saudáveis. É um nível de rentabilidade para enriquecer uma geração. São 8, 9, em Bom, bons sem imposto de incentivos. renda, sem imposto de Pois é. renda, tá sendo 8. Eu sempre que eu tenho com um gringo, pessoa que vem de fora, fala, não é possível, qualquer pegadinha assim. Porque é muito, assim, é muito raro ter uma coisa que retorne isso a longo prazo, assim. E acho que tem um efeito também nesse ano, que é o mercado de fundos imobiliários, o mercado secundário, ele é um mercado de pessoas físicas. Então, essa é a beleza do mercado, mas o fator primordial para a decisão de investimento acaba sendo quanto está sendo o rendimento pago no mês a mês. Então, se você tem um fundo que começa a pagar menos rendimento, a sua cota cai. Mas muitas vezes esse fundo está pagando menos rendimentos porque é uma sazonalidade de inflação, que a inflação vai ser, sei lá, 4,5 no ano, ela não vai ser 4,5 mês a mês, ela vai ser 6, 3, 2, 0, 7. Então, e isso faz com que os rendimentos oscilem. O que vai acontecer nesse ano é que, com a taxação dos fundos exclusivos, você vai ter um capital que vai estar buscando oportunidades de investimentos isentos, que ele é um capital que ele vai olhar a taxa total da operação. Então, eu acredito que ao longo de 2024, você vai ter esse capital, que é um capital que faz muito mais conta, não vai fazer conta pelo rendimento do mês. Muitas vezes esse cliente nem quer o rendimento, porque ele quer investir o capital dele mais tempo. Então, acho que essas oportunidades que ainda existem, que o Flávio está falando, no momento que você tiver o pagamento de imposto e a taxação, você vai ter um capital livre para buscar essas oportunidades. Então, o investidor pessoa física poderia antecipar essa oportunidade e buscar essas taxas que o Marco tanto fala que são tão atrativas, né? Não, com certeza. Ainda mais porque a gente tem que pensar o seguinte: a economia desse país, no melhor dos casos, vai crescer 2%, 3%. A gente está falando de taxas de retornos anuais de 8%, 9% livre de imposto. Isso não vai estar disponível para sempre. E, pelo que eu estou lendo de vocês, você com a queda da taxa de juros, oportunidade melhor, tem mais oportunidade de infraestrutura, tem mais oportunidade na parte de CRIs, com taxas atraentes e um ambiente melhor, né? Porque assim, se essa taxa estiver disponível para sempre, mas o quebrou. Não dá. Não, com certeza. Eu gosto enormemente. Sabe que eu admiro pra caramba os fundos de vocês. Marco, vamos lá. Foi um ano na indústria complicado para os multimercados. Um ano bom até para os fundos de renda fixa, de modo geral. Mas, falando de incentivo também, a gente, na tua área, temos incentivos na área de previdência, então eu queria depois você até que falasse um pouco sobre isso, né, como é que o investidor pode se beneficiar disso. Mas vamos falar, você é o cara que pode falar com a gente da economia como um todo, né, tangibilizar isso um pouco.
para a indústria, de modo geral, 2024, 2023 foi um ano em que a recessão prevista, mais prevista da história dos Estados Unidos, Uhum. não aconteceu, né? Acho que praticamente todo mundo errou, desde ali do Larry Summers nos Estados Unidos até a gente aqui, não aconteceu a recessão. Por que essa recessão não aconteceu, Marco? A recessão americana não aconteceu, acho que por vez por um grande motivo, que foi principalmente a parte fiscal americana. Ela começou o ano tendo muita transferência de renda, né? E começou o ano também tendo muito investimento de manufatura. Eu acho que esse foi o primeiro grande motivo, tá? Então, se você tem uma política monetária... Então, por que todo mundo esperava recessão? Se é uma política monetária contracionista, você espera que a economia vai cair lá na frente. Aí, se você ignora que a economia vai cair, entra uma avalanche fiscal, que é investimento para você fazer semicondutores, manufatura, e entra dinheiro na bolsa das pessoas. Isso segura a economia. E, além disso, como você tinha muita gente que tinha travado os juros por muito tempo, então a pessoa pegou um financiamento por 10, 20 anos, ele não sente a subida da taxa de juros tão rápido assim. Você sente quando aquela sua prestação aumenta. Mas você travou sua prestação por mesma taxa por 20 anos, você não sente tão na hora. Então, acho que o efeito da taxa de juros ficou mais diluído no tempo, o fiscal veio, eu acho que isso fez que a economia americana fosse mais resiliente. Não foi só a economia americana, não. Eu acho que a gente teve várias economias, talvez, aqui somente nas Américas, melhores do que o esperado. Tá? O Brasil cresceu mais do que o esperado, o México cresceu mais do que o esperado, que não é tão verdade do lado oriental do mundo, onde a China continuou com um problema que na nossa cabeça não tem solução tão rápido, né? Mas vamos falar então um pouquinho da China, né? Todo mundo esperava surpresa positiva, todo mundo esperava negativo dos Estados Unidos, não veio. Todo mundo queria positivo da China, não veio, né? E nesse mix da China não ter sido positivo, os Estados Unidos ter sido negativo, como é que conduz a gente para 2024? Tá, falando da China rápido, assim, a gente estourou uma bolha imobiliária. A gente perde a noção disso, mas a vendas de casa na China caiu 50%. A grande crise imobiliária de 2008, os Estados Unidos caiu 60%. Então a China não caiu muito diferente. E quando você cai o setor imobiliário dessa forma, o que acontece? As empresas imobiliárias estão quebradas, têm que ser reestruturadas. Você acha que o consumidor vai estar mais ou menos confiante? Está menos confiante. Ele não sabe nem se o dinheirinho que ele colocou lá para comprar um apartamento vai ser entregue esse apartamento que a empresa quebrou. Você acha que o governo regional que vendia terra para com esse dinheiro das terras investir, ele vai estar com mais ou menos dinheiro? Menos. Então, acho que quando você estoura uma bolha como estourou na China, você demora 5 a 10 anos para se recuperar. Então, acho que é um processo difícil, tá? Mas 2024, acho que a história é totalmente outra, tá, Rui? Eu acho que os mares vão ser melhores. Na nossa carta a gente fala isso, na nossa carta mensal que você citou. Qual que eu acho que é a grande questão? A gente passou 2 anos que a gente só falava de inflação. Inflação do Brasil, inflação dos Estados Unidos. Assim, a gente, desde a década de 80, a gente tinha tido um surto inflacionário tão alto que as inflações bateram 10% em países que não viam isso há 30 anos. E a verdade é que essa inflação passou. A inflação nos últimos 3 meses no Brasil está rodando a 3,4%. A inflação nos Estados Unidos está rodando a 3%, a inflação na Europa está rodando a 2%, a inflação no Reino Unido está rodando a 2%, e por aí vai, tá? A inflação no Chile está negativo. Então, se a inflação caiu muito, o que vai acontecer? Os bancos centrais com a taxa de juros lá no alto vão começar a cortar. A gente, como bom brasileiro, a gente olha só para o nosso umbigo e todo mundo queria comprar bolsa quando os juros no Brasil estavam caindo. Mas a verdade é que os ativos tendem a subir quando os juros no Brasil estão caindo e quando os juros lá fora estão caindo. Porque os investidores estrangeiros vão colocar esse dinheiro para funcionar nos mercados como os nossos, tá? E eu acho que 2024 essa é a grande história. Eu acho que é um corte sincronizado de taxa de juros. Esse corte sincronizado de taxa de juros permite com que você volte a tomar mais risco e as bolsas, depois de 2 anos muito duros, onde você vê muita chacoalhada, mas pouca tendência, tenham retornos maiores, tá? Então, eu acho que os ativos de risco voltam a ter um período positivo. Eu acho que a pessoa física, a pessoa jurídica tem que estar com mais risco na carteira do que ela passou os próximos 2 anos, tá? E a hora é agora, tá? É uma coisa muito importante, pelo amor de Deus. Que as coisas assim, não, vou esperar a Selic estar a 6% para comprar a bolsa. Porque aí minha prestação mensal da Selic dos juros lá do CDI já está mais baixa. Quando você faz isso, qual que é o problema? A bolsa já subiu. E a bolsa já subiu, você compra um ativo caro. Isso não vai só para a bolsa, vai para a bolsa, vai para o fundo imobiliário que a gente estava falando aqui do Flávio, para a infraestrutura. Então você tem que se antecipar a esse movimento. Se você quiser esperar os juros ficar muito baixos para só depois você comprar, liquidação acabou, você vai comprar caro. E aí os retornos ficam bem piores, tá? Então acho que o momento de você alocar em risco é agora. Ah, mas o CDI ainda é alto. Ok, por isso as coisas não estão bom preço. Compre agora, que nos próximos 12 meses vai ter um retorno acima do CDI. É assim que a gente está vendo. Mas nesse sentido, o multimercado, que foi o vilão em 2023, não pode ser o herói de 2024, você tem como base de retorno o CDI e, ao mesmo tempo, você tem a tomada de risco do gestor, né? Se eu puder complementar só a sua pergunta, por que o multimercado foi... Os nossos multimercados nem foram. Os nossos multimercados, felizmente, foram muito bem.
Por que os multimercados operaram desse jeito no ano de 2023? Por que você A teve... pergunta é a seguinte, assim, os multimercados tiveram uma perda em relação ao CDI que foi a maior da história, tirando a crise de 2008. Mas você fala assim, cara, não acontecendo uma grande crise, por que os multimercados foram tão mal? Isso. Qual que é o nosso desafio como gestores de multimercados? Teoricamente, a gente quer ganhar dinheiro em qualquer ambiente de mercado. Então, independente se a bolsa vai subir ou se a bolsa vai cair, se o juros vai subir vai cair, a gente tem a flexibilidade de mandato para tentar montar uma carteira, seja no Brasil ou seja no exterior, que vai trazer um retorno acima do CDI, independente das condições de mercado. Agora, o que mais mata a indústria de multimercado? É quando os mercados ficam assim, ó. Eles não saem do lugar, mas ficam para cima e para Voláteis de baixo, para cima e direção. para baixo. Aí o que acontece com a indústria de multimercado é o famoso violino. Ah, agora vai melhorar o Brasil, compro. Ah, não, piorou. Ah, não, agora vai piorar o Brasil, eu vendo, você compra. E aí no Brasil a gente viu isso. Começou início do ano, todo mundo muito pessimista com o Brasil de Lula, que era o Brasil que ia fazer gastar muito, estava todo mundo vendido. Aconteceu, veio o Haddad, veio com um plano fiscal melhor, melhorou tudo. Aí todo mundo falou, opa, é agora, vai começar a cair os juros, vou comprar a bolsa. Aí veio uma piora lá de fora, porque os juros lá fora estavam subindo, caiu tudo de novo. Aí os caras, putz, agora vai piorar tudo de novo. E aí pega no mês passado, não, agora a inflação lá fora cedeu, vai cortar os juros e a bolsa tem uma alta de mais de 10% em um único mês. Olha isso, né? Você está falando que a bolsa é o melhor ativo do ano, mas ele foi um ativo horrível por 10 meses e deu todo o retorno numa janela de 20 dias. Perfeito. Quem pegou os 20 dias, ótimo. Quem não pegou os 20 dias, dançou. É dificílimo operar. Então, assim, os multimercados, de modo geral, eu acho que a gente é um pouco exceção nisso, mas os multimercados beneficiam mais quando você tem alguma tendência. Então, uma tendência que eu posso pegar nos juros, uma tendência que eu posso pegar na bolsa, uma tendência que eu posso pegar nas moedas, nas commodities, e ele consegue alocar e fazer dinheiro com isso, tá? Eu acho que a gente consegue talvez ser um pouco mais consistente, que a gente talvez é um pouco mais tático em parte do fundo, e porque a gente faz muito mais coisa que é o micro e não tão macro. Mas eu acho que o desafio da indústria foi esse, a indústria sofreu, mas eu acho que vai melhorar porque as tendências estão vindo, tá? Então, acho que vai ter uma combinação no ano que vem de performance melhor dos multimercados, no momento que as pessoas vão estar mais propensas a risco, então elas tendem a voltar a esse tipo de ativo. Tá, perfeito. Eu queria comentar um pouquinho, a gente falou tanto de benefício fiscal das outras áreas, qual o benefício fiscal que a gente consegue na nossa área e como explorar isso? Fundo de previdência, né? Eu acho que para todo mundo que tem fazendo uma poupança, todo fundo de previdência tende a fazer sentido, dependendo do nível de renda, né? Acho que todo mundo vai ter que ver seu consultor, mas a grande história é que os PGBLs e VGBL principalmente na parte de sucessão, do PGBL para você pagar lá uma parte da sua renda, para você tirar o seu desconto do seu imposto de renda, né? Você consegue o reembolso do seu imposto de renda no final do ano, é uma vantagem tributária relevante, tá? Então, geralmente fala o seguinte, você tem um dinheiro para o longo prazo, coloca na Previdência, que tem essa vantagem tributária que o governo te dá, se abaixa o seu imposto de renda até certo patamar. E eu acho que multimercado é que faz mais sentido, porque é aquilo, né? A gente não dá muito valor ao retorno do dia a dia, né? Mas esse retorno do dia a dia vai compondo, e quando você vê o famoso retorno composto, é uma coisa absurda quando faz diferença. Então, se eu ganho, eu falo isso, assim, você ganha 0,5% às vezes a mais por mês, 0,30 às vezes a mais por mês, quando você vai olhar depois de um ano, você dá 50%, 40% a mais de retorno depois de muito tempo, tá? Então, acho que tem que ter um fundo que tenta abater o CDI fazendo uma carteira dinâmica, e por isso eu gosto de muitos mercados. Você tem que ter paciência que esse retorno composto vão andar, e como dizia Einstein, retorno composto é uma força da natureza, deixa a força aí ao seu favor. O governo te dá vantagem tributária, o retorno composto indo a seu favor, a coisa tende, se você tiver paciência, a ter ótimos retornos, eu acho. Não, eu sou fã da vantagem fiscal de previdência, fã da vantagem fiscal de infraestrutura, de tijolo, de papel, porque no final das contas o ministro Haddad está querendo me pegar todo dia e eu estou querendo entender onde eu posso, na verdade, me defender um pouco, e tem maneiras de se defender seu patrimônio nesse sentido. Márcio, eu queria voltar para você pelo seguinte, essa indústria não é só dos ativos, é também dos provedores que entregam, né, o retorno sobre esses ativos, nós sendo um deles. E uma coisa, foi um ano difícil para a indústria no passado, em termos de saída de recursos, você falou, saiu dinheiro de ações, saiu dinheiro de diversos ativos, e tamanho parece que finalmente passou a ser um diferencial para essa indústria, né? Você podia descrever um pouco isso, entendeu? Por que essa indústria moveu de um ponto em que qualquer duas pessoas, como a Bloomberg, podiam entregar uma proposta vencedora para uma indústria em que você precisa realmente de tamanho para entregar uma proposta vencedora para o teu cliente? Acho que a primeira questão é que o ambiente regulatório hoje, ele é muito mais intenso que antigamente. Então, você tem que ter uma infraestrutura que você não tem erros, para você conseguir ter uma base mínima para você estar no jogo. Então, você vai ter que ter uma área de risco, uma área de compliance, uma área de segurança de informação, porque senão você não está trazendo o mínimo
de segurança para esse capital. E eu acho que, além disso, antigamente, quando nós montamos aqui, né, como uma casa diversificada, a gente sofreu muita crítica lá no começo, como, puxa, vocês não vão ter foco. E a gente viu que a gente consegue fazer o que a gente está fazendo aqui, áreas específicas, com um foco muito grande, que elas são suportadas por uma plataforma de serviços que vai fazer com que esses gestores fiquem focados só em performar. Então, eles não estão distraídos. Lógico, eles gastam bastante tempo com marketing, mas eles não estão distraídos em resolver os problemas do dia a dia. E isso eu acho que é fundamental, porque quando você tem... um ponto interessante é que a gente acompanha benchmarks de gestoras desde 2006. O que a gente vê é uma taxa de mortalidade de gestoras muito maior do que a gente consegue visualizar. Então, se vocês forem pensar quem são os campeões do multimercado, por exemplo, desde 2006, essa lista vai mudar todo ano. Porque, na verdade, se você não tem uma estrutura que consegue ter essa longevidade, você vai acabar tendo conflitos societários, conflitos de distribuição de recursos, você vai acabar tendo profissionais migrando para abrir novas casas. Então, você ter tamanho é super importante para você reter e atrair pessoas. E esse é um negócio de pessoas. Então, você tem que ter processo, você tem que ter a empresa, mas o importante é você investir nas pessoas, porque elas que vão estar tomando as decisões para os patrimônios que estão sendo investidos na Kinea. Só complementar um pouco, porque essa pergunta é importante, assim, eu acho que o Brasil ainda tem muito aquela coisa do gestor super-homem, sabe? Muita ideia do Asset que tem um cara que é um iluminado, que é muito bom, muito inteligente, que sozinho ele vai conseguir ao longo do tempo dar uma resposta para fazer os investimentos irem bem. E eu acho que isso está ultrapassado, tá? Eu acho que a gente tem que pensar o modelo de uma gestora moderna muito mais como uma área de pesquisa de ponta. Então, se quiser pegar uma referência cultural, acho que a gente é muito mais um Google do que esse modelo do super-homem, tá? Então, são várias pessoas lá focadas, estudando, fazendo pesquisa, técnicas, com um bom processo de investimento, com foco, com especialização, que juntas vão conseguir olhar as coisas. E por que eu falo que o modelo super-homem não funciona? Assim, pega a nossa carteira do multimercado, pois tem posição na República Tcheca, na zona do euro, no Reino Unido, na Austrália, Nova Zelândia, tem posições hoje, no fundo, mais de 150 ações. Você só consegue fazer isso se tiver, que nem a gente, 20 pessoas na pesquisa, se tiver 15 pessoas na área de gestão, você precisa ter escala para conseguir ter uma carteira com essa profundidade, com diversificação e que, consequentemente, vai ser mais consistente ao longo do tempo. Uma pessoa sozinha, por melhor que ela seja, ela não consegue chegar lá, né? A gente estava até outro dia tendo uma conversa que era legal, que a gente estava falando daquela ideia o que é a ideia da nossa área, né? A gente estava falando do jogo do Brasil, o ideal, que é aquele famoso jogo fatídico que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. A gente falou assim, o que a gente quer ser? A gente quer ser a Alemanha que ganhou do Brasil de 7-1. Não quero ser o Brasil do Neymar, que o Neymar dá problema e o jogo acabou, perdi de 7-1. Eu quero ser a Alemanha que tem baita foco, pessoal humilde, cada um na sua posição, consistente, cada um sabendo que tem que fazer um bom esquema tático, bem feito, e aquilo ali vai sendo como quase um processo que vai levando, e aí chega no campeonato, talvez de uma forma não tão sexy, não tão atraente, mas bastante efetiva. Com Se eu puder certeza. agregar uma outra coisa, tamanho ele traz mais uma vantagem competitiva, que é estar no deal flow do mercado. Acho que quando a gente fala aqui dos ativos reais, assim, hoje grande parte das operações em crédito, em infra e mesmo em ativos reais, a gente origina muita coisa e a gente começa a participar de um tamanho de operação que nem todo mundo participa. Então você começa a originar coisas muito exclusivas que a pessoa física sozinha não teria acesso, que poucas casas têm porque elas não têm o tamanho do cheque e a capacidade de trazer recursos novos para uma determinada transação. Então, deal flow ele é importante porque gera coisas interessantes e ele te gera muita informação, porque esses mercados ainda são mercados razoavelmente desorganizados em termos de informação. Não está tudo na Bloomberg ali. Você tem muita informação que ela é fluida pelo mercado e se você está no deal flow, você consegue saber exatamente os preços corretos, quanto está sendo transacionado e originar operações que o nosso investidor não teria condições de participar se não tivesse uma casa grande. E você tem menos competidores também, porque aí você vai para uma liga de poucas casas que tem de tamanho de cheque para participar. Então, acho que essa coisa do deal flow, talvez a pessoa no dia a dia não consiga perceber, é a hora que você consegue fazer aquela operação que não bateu em todas as
os outros players do mercado, porque não tinha um tamanho para participar. E no caso do ativo real, os projetos estão ficando cada vez maiores, assim. O último prédio que a gente comprou, sei lá, na pandemia, foi uma transação de 1,2 bi, assim. Então, é muito dinheiro. E a gente, inclusive, fez um consórcio de assets para poder comprar, porque os projetos estão ficando maiores em termos de área e maiores em preço. Então, os cheques são muito grandes, assim. E aí, muita gente que gostaria de participar não consegue, porque não tem escala. Então, tamanho também traz essa oportunidade de fazer coisas exclusivas, estar no deal flow e trazer oportunidades para os nossos clientes, investidores, que nem todo lugar consegue. Eu imagino que para o setor de vocês listados também ter um fundo líquido, grande e líquido, beneficia muito os investidores. Sim, porque você consegue fazer coisas grandes e você não concentra risco. Porque no final do dia, tem uma discussão também de diversificar risco. Acho que o Flávio falou muito bem aqui. Você tem um fundo com a quantidade de CRIs que você tem lá dentro, ou de debêntures, ou de ativos reais, assim, é um benefício para o investidor. Então você compra coisas grandes, boas, que pouca gente teve acesso, então talvez você consiga negociar condições melhores, e você não está concentrado, porque a máxima é diversificação, assim. Então isso é muito bem-vindo, assim. Então, de novo, é um outro benefício da escala e do tamanho dos fundos, além de liquidez e essa coisa toda. Legal, a gente podia conversar, a segunda parte agora, a gente podia começar com você, Carlos, porque eu queria que a gente passasse uma ideia para os investidores, tá, de skin in the game, de como é que a gente vai ganhar dinheiro nos nossos fundos em 2024. Tá? O que a gente está fazendo? Você começou a falar de escritórios, de infra, de galpão. Como é que o Carlos, como é que a estratégia de tijolos da Quinéia vai ganhar dinheiro para o nosso investidor em 2024? Acho que a primeira coisa é lembrar que tem uma equipe gigantesca, assim, depois de muito tempo da gente pensar a nossa empresa, assim, o que a gente acertou, e a gente é meio neurótico de ficar olhando o processo e arrumando, porque esse faz parte do processo de investimento, olhar, ajustar. Acho que um dos ganhos ali no tijolo é ter uma equipe muito imobiliária, então tem uma equipe muito grande olhando tudo que a gente tem hoje nos portfólios e tentando extrair mais valor. No imóvel específico é vacância. Então, como é que eu extraio maior valor para os meus investidores com o que eu tenho hoje? É gente trabalhando o tempo inteiro para conseguir reduzir a área disponível nos fundos. Então, essa é uma maneira que eu tenho. E aí tem equipe focada fazendo isso. Outro é conseguindo originar oportunidades em lugares que eu tenho preços ainda muito descontados, que eu estou tentando antecipar o mercado e não esperar o mercado melhorar o tempo inteiro, porque aí todo mundo vai ter dinheiro, os preços vão subir. O mercado não é tão gigantesco no Brasil, assim, principalmente ativos reais. Assim. Então, o que nós estamos fazendo hoje é oportunidade de coisas de desenvolvimento. Comprar terreno, eu estou olhando ali que o mercado está bom, por que eu não vou fazer um projeto novo? Então, esse ano a gente fez projeto de desenvolvimento e logística, em lugares que a gente acredita que o mercado está muito bem. A gente também está desenvolvendo escritório, numa região que a gente acha que é uma região que está em transformação, porque eu acho que no longo prazo no médio prazo vai ser vai ser bom para os nossos investidores. E olhar para o portfólio existente e olhar para onde tem oportunidade de coisas muito descontadas e aí tentar ser criativo nas estruturas para convencer o cliente a antecipar. Porque acho que a grande dificuldade assim, é o mercado do varejo, é da pessoa física. E uma parte relevante desse mercado, ele tem uma tendência natural a esperar o mercado inteiro andar, ele olha para trás e fala, foi muito bom, agora eu vou entrar. E o que eu estou tentando fazer, acho que todos nós aqui, é dizer para ele, você tem que entrar um pouco antes, para pegar barato, principalmente no ativo real, para todos os ativos, na verdade é a mesma coisa, antecipar um pouco o movimento, só que para convencer a gente está tentando ser mais criativo. Então, fazer formas que o custo do carrego dele entrar antes não seja tão grande. E aí vem as engenharias. Então, a gente está pensando muito nas engenharias financeiras, fazer coisas com qualidade, assim, a gente tem uma preocupação muito grande de preservação de capital, então você pode já usar engenharia financeira para o bem e para o mal, assim, para transformar coisas que não são tão boas em parece coisas boas. A gente é super preocupado, porque a gente não está aqui para fazer um fundo, um negócio, a gente está aqui construindo uma história para durar ainda muitos anos, assim. E são as mesmas pessoas que estão lá que captam o seu dinheiro que vai explicar depois por que deu certo ou deu errado. Então, acho que isso é uma outra vantagem, né? A gente vê muitas gestoras que você gira muito o gestor que capta, não é o gestor que investe, não é o gestor que explica depois o que aconteceu. A gente é o mesmo cara, está lá o tempo inteiro, sempre reforçando com mais gente, mas a equipe core está lá. Então, acho que é olhar oportunidades, antecipar movimento e cuidar bem do que está lá. Extrair o maior valor, e aí são muitas frentes, né? O ativo real não é só alugar, eu tenho que fazer manutenção. Então, eu tenho que ter gente planejando o que eu tenho que melhorar para os meus ativos performarem melhor, para que na hora que chegar um concorrente ali, o meu prédio está bem cuidado. Isso é chato no dia a dia, mas a gente é remunerado para fazer isso. E para isso precisa ter equipe. Então, a gente tem pessoas certas olhando para todas essas coisas, para que no final do dia
gere mais distribuição de dividendo, que é essa a nossa indústria, e faz a cota andar. Então, você vai ter ganho de capital e vai ter rendimentos. Assim. Então, a minha cabeça é muito olhar essas oportunidades, aproveitar essa janela que ainda está meio confuso e tentar fazer muita coisa diferente. Assim. Então, eu diria, desenvolvimento é uma coisa que a gente quer fazer bastante e aproveitar esses momentos ainda de preços, um pouco de Black Friday aqui. De novo, nada é muito fácil e tudo mais, comprar coisa de qualidade é difícil, mas quando o dinheiro é escasso, dá para você negociar melhor e isso transformar em retorno no médio e longo prazo para os nossos investidores. E você pode só lembrar para a gente, não é nem para fazer marketing, não, é realmente para a gente saber quais são os principais veículos que a gente pode se beneficiar disso na Quineia. A gente tem os nossos veículos de tijolo. A gente tem hoje o nosso fundo mais antigo, que é o KNR11. É um fundo que veio recuperando, mas ele ainda tem espaço para a gente aumentar a distribuição de dividendos. E aí eu vou, assim, recentemente a gente soltou a carta do gestor do último mês. A gente zerou vacância em alguns prédios, por exemplo, BH, que é um mercado até um pouco menos profundo, assim. A gente viu, e por isso que eu tenho certeza que a gente está caminhando para essa coisa de reduzir vacância em escritório. A gente teve um inquilino novo que tentou alugar e aí um existente do prédio de tecnologia, que todo mundo estava dizendo que as empresas de tecnologia não queriam mais espaço, foi lá e exerceu o direito de preferência de tomar aquela área. E a gente zerou a vacância do prédio. Assim. Então, acho que tem espaço para a gente destravar mais valor. E, em algum momento, à medida que essa vacância vai diminuindo, as renovações de aluguel, eu vou começando a subir acima da inflação. Então, acho que um exemplo claro é a região da Faria Lima. Assim. O aluguel já vem subindo. Por quê? Porque eu tenho uma vacância muito baixa e tem empresas que querem estar nesta região. Como eu não tenho disponibilidade, não tenho prédio novo, o aluguel vai subindo, então eu consigo distribuir mais dividendos. Acho que isso vai acontecer nas áreas mais importantes aqui do mercado. Então, acho que nem a renda tem um fundo novo, jovem, que a gente deve listar. Na verdade, a gente acabou de captar, que é o Core 11. Acho que é um fundo bem oportunístico que aproveitou esse momento de ativos em condições melhores para você negociar. Acho que tem valor bastante para destravar ali. Acho que a área de Fund of Funds é uma área que ainda é pouco... assim, são fundos não tão grandes, mas ele normalmente ele tem um beta muito interessante. Quando você pega o mercado melhorando, ele ganha em 2 lugares, porque o portfólio dele está descontado e a cota às vezes está descontada. Quando o mercado anda, os dois andam junto, você duplica aqui a performance. Acho que tem o hedge fund, que talvez o Flávio pode comentar depois, que é um mix de várias áreas. Aqui é o primeiro empreendimento que a gente está fazendo, que envolve 3 áreas aqui. Mas eu vou deixar o Flávio falar um pouquinho depois sobre esse produto. Acho que tem oportunidade lá também. O hedge fund é um produto que vale explorar, porque muitas vezes o investidor, ele ouve a gente falando aqui e você acaba tendo muita opção. Então a gente criou um veículo que é um veículo que une as diferentes áreas para tentar expressar para o investidor que quer realmente falar, ó, eu não quero ficar escolhendo, eu quero aqui terceirizar essa decisão. Escolha para mim. Então talvez valha você comentar um pouco, Flávio. Acho que o único produto da Quiné que une 3 pessoas que estão aqui, Rui, 4 na verdade. O Marcos também atua no nosso comitê de investimentos, mas a área do Marco, do Carlos e a minha, representando os CRIs, alocam nesse fundo. Então ele é um multimercado imobiliário, Rui. E é uma alternativa para aquela pessoa que não quer ter 10 fundos e que quer ter exposição ao mercado imobiliário de uma maneira eficiente e diversificada. Então, o produto começou esse ano, mas tem crescido rápido e ele oferece essa chance de você estar alocado tanto em imóveis físicos, tijolo, quanto em CRIs e também até ações do setor, que é algo feito pela área do Marco, também como a parte de indexação do fundo, melhor estar mais pré-fixado, mais pós-fixado, isso também é dado através do time do Marco. Então, um produto super completo. Então você tem Black Friday em todos os mercados num só produto. Que produto é esse? Quiné Hedge Fund. Quiné Hedge Fund. Tá ótimo. Estou perguntando até aqui para pensar como é que eu vou investir meu bônus esse ano. Opa! Para os que não sabem, a gente tem normalmente no final do ano, né, na época do bônus, a gente tem uma disputa na Quinéia, né? Todo mundo disputa, na verdade, para que o bônus seja investido no seu produto, né? Aymar, 2024, oportunidades. Como é que a gente vai ganhar dinheiro em infraestrutura? Eu acho que 2024 ele tem como a gente comentou um pouquinho, eu acho que o mercado vai continuar crescendo. Isso é importante, como a gente falou, porque tem mais oportunidade de escolhas, a gente pode escolher melhor. Só que tem um segundo fator que eu acho que é um catalisador que a gente tocou aqui, mas eu vou querer jogar um pouco de luz em cima disso. Essa mudança tributária que haverá nos fundos exclusivos, então, para quem não está acompanhando,
a partir do ano que vem, os fundos exclusivos, que tinham diferimento do imposto de renda, passarão a não mais tê-lo. Tá? Isso gera duas consequências. A primeira é o seguinte: quem tinha o fundo exclusivo tinha uma certa inércia. Ele podia mexer os ativos dentro do fundo, mas tinha muita inércia com relação a sacar para mudar de classe, para ir para um outro tipo de investimento. Com essa mudança legal, isso acaba. Você dá flexibilidade ao capital. Se o investidor dono do fundo exclusivo quiser, ele, já que já pagou o imposto, ele vai ter mais liberdade para se mexer. Né? Segundo, qual que é o motivo? Vamos lá, qual que é o motivo desse catalisador? É uma mudança tributária. Então, as pessoas, como você até mesmo disse no seu caso, quais opções eu tenho no Brasil que também tem uma certa vantagem tributária? Nesse caso, como eu falo, a debênture de infraestrutura tem. Né? Então, eu já estou sentindo um aumento de planejamento e de procura muito grande para as pessoas já se posicionando para um aumento de procura de investimento nesses títulos. A gente não sabe o tamanho dessa onda, mas eu sei que virá, eu não sei o tamanho dela. Se ela for grande, isso pode acarretar no quê? Se não vier acompanhado também de um aumento de emissão de novas debêntures, se a procura for maior que a emissão, as debêntures vão se valorizar. É a mesma coisa na Bolsa, se tem mais procura do que as ações estão definidas, estão limitadas, né? O número de ações definido, se tem mais procura, a Bolsa sobe. Então, eu acho que esse começo de ano pode ter esse efeito. Tá? Como é que a gente está se posicionando? Algumas formas. A gente está aumentando a alocação do fundo, a gente está fazendo novas operações exclusivas, assinando novas operações. A gente gosta de atuar dessa forma. Né? A gente estrutura, origina a nossa operação e compra 100%, porque a gente tem condições melhores, menos risco e potencialmente um retorno melhor. Então, a gente está tentando aumentar esse volume para o começo do ano. Tá? E terceiro, a gente é muito próximo dos nossos clientes, então essa conversa que a gente está tendo aqui, eu estou tendo com todos. A gente lá na Quineia, através dos vários pontos de contato que a Quineia tem com os investidores, então a gente está avisando, olha, esse movimento está por vir. Então, não adianta esperar muito, você tem que se antecipar. Tá? Então, eu acho que a oportunidade está aí. Então, para resumir, acho que vai haver uma procura importante por debênture incentivada no primeiro semestre. Perfeito. Marco, como é que ele vai ganhar dinheiro em 2024? Tá, deixa eu dar um passo atrás, eu vou falar um pouco do... A gente está falando muita coisa aqui, deixa eu tentar resumir da seguinte forma: o que eu faço na pessoa física com o meu dinheiro vai? Eu acho que é uma forma de ajudar as pessoas a pensar como é que compõe tudo isso que a gente está falando, tá? Eu queria começar com 2 conceitos que eu acho que são coisas que as pessoas veem erradas, tá? Primeiro conceito fundamental, tá? O custo-oportunidade de investidor na pessoa física não é o CDI. Tá? Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Por que não é o CDI? Por que uma pessoa poupa? A pessoa poupa hoje, ela deixa de consumir para fazer alguma coisa a mais no futuro. Então, eu estou juntando dinheiro para pagar minha faculdade, para pagar uma viagem, para pagar um apartamento, seja o que for, ela tem que aumentar o poder de compra dela ao longo do tempo. E nada garante que o CDI vai fazer isso. Quem garante que vai fazer isso são os papéis indexados à inflação. Então, a pessoa que não tem nenhuma ideia do que ela deveria fazer, ela deveria comprar papéis indexados à inflação, que é o contrário que todo mundo faz. Tá? Todo mundo vai lá e bota no CDI, mas aí vem algum ano, que nem aconteceu no Brasil, de juros a 2, inflação a 10, você acabou de perder 8% do dinheiro que você guardou a sua vida toda. E aí como é que fica? Fica 8% mais pobre. É assim que você fica. Depois você vai dizer que reduziu a dívida. E aí melhora a dívida do Brasil, isso é importante. Vai ter que reduzir a dívida das suas custas. Esse é um ponto crucial, porque todo país tem problema fiscal. O Brasil tem, justamente quando a coisa aperta. Como é que a coisa aperta? Jogando a inflação para cima e os juros para baixo. Que aí você vai lá e você come o poder de compra da população e você come os benefícios e você paga também a população. Então, assim, esse é o primeiro conceito que eu acho que tem que ficar muito claro. CDI, esquece, você não sabe nada, inflação, títulos ligados à inflação. Segundo conceito, que eu acho super importante, também extremamente mal entendido. Todo o nosso risco, por natureza, está no Brasil. Por quê? Porque eu trabalho numa empresa brasileira, está investido no Brasil, clientes brasileiros, e a outra pessoa que é um engenheiro do Brasil, pessoa que é comerciante no Brasil. Se tem uma crise no Brasil, está todo mundo com problema. Pensa o período da Dilma, que o PIB caiu 10%, ali que o desemprego subiu, as pessoas perderam o emprego. E onde você precisa mais da sua poupança? Você precisa mais da sua poupança justamente nesses períodos. Então, você pegar o seu dinheiro que toma risco, que você tomar no Brasil, você está compondo o risco que você já tem nas pessoas físicas. Toda a sua fonte de renda vem do Brasil que você trabalha aqui. Então, não faz sentido nenhum na minha cabeça eu tomar risco preponderantemente no Brasil. Eu deveria tomar risco no exterior.
Ah, eu quero ativos de risco? Ótimo. Em outro país, porque eu vou diversificar meu risco de toda a minha renda que já é no Brasil. Então, acho que tem esses dois conceitos, assim, que são muito diferentes que as pessoas têm, tá? Ativos indexados à inflação, e eu prefiro tomar risco fora do Brasil que no Brasil. Aí você junta isso, como é que eu faço minha carteira? Core da carteira, parte principal. É os fundos aqui que eu estou falando, incentivados. Pode ser o hedge fund, fundo de infra, enfim. Por quê? IPCA mais 8, IPCA mais 7, IPCA mais 9, livre de imposto de renda. Com pouco risco. Eu não quero tomar risco. Isso aqui é meu dinheiro tranquilo. Meu dinheiro tranquilo me rende IPCA mais 8, não tem no mundo. Então a renda fixa é no Brasil, tá? A renda fixa é no Brasil, papel incentivado que esses caras aqui vão tocar para mim. Então eu pego uma parte do meu dinheiro, boto aqui, eles vão tocar muito bem para mim, eu estou satisfeito. Faz uma cesta, ou boto hedge fund, ou boto no infra. Ok. Parte número 1. Parte número 2, quero investir no exterior. Mas não necessariamente quero dólar. Eu quero ativo de risco lá fora, mas não necessariamente quero dólar. Então eu vou comprar um multimercado. E eu vou comprar um multimercado previdenciário. E eu vou comprar de casa, no nosso caso, obviamente, eu vou comprar nossa, mas aqui para não ser viesado. Eu acho que o importante na história tem que ser uma casa que tem uma pegada ampla e global. Porque essa casa vai conseguir fazer investimentos de risco lá fora, vai conseguir comprar a bolsa lá fora, se for o caso, commodities, moeda, seja o que for, e vai me diversificar meu risco tirando o Brasil de forma tática, mas deixando minha moeda em real. Tá? Então, para mim, posição core no fundo da galera, posição depois do multimercado, que é alocação tática internacional para mim, e aí uma parte final do dinheiro que eu deixo dolarizado, que é sempre bom ter o dinheiro em dólar, mas a parte preponderante que eu deixo lá fora dolarizado, e aí eu coloco de alguns fundos de investimento lá fora. Então, assim que a gente compõe a nossa carteira estrutural, tá na minha cabeça. O que é o tático que você me perguntou no início, tá? E aqui chegando. O tático eu estou construtivo. Então, se o tático eu estou construtivo, você tem que colocar um pouco mais de risco. Seja qual for o seu nível de risco, esse não é o momento que você está cheio de CDI lá de liquidez. Você diminui um pouquinho e bota mais no risco. Acho que agora é melhor comprar bolsa do que eu acho melhor comprar crédito. Acho que crédito andou bastante, eu gostava bastante de crédito, mas agora eu acho que crédito é melhor, então tomar risco na bolsa. O que você pode fazer na bolsa? Acho que principalmente as ações domésticas que a gente gosta, como bancos, elétricas, infraestrutura. É o setor que a gente gosta mais aqui na Bolsa Brasileira para dar uma pimentada nesse portfólio estrutural. Eu acho que aí tem uma oportunidade boa. Como eu falei, tem oportunidade nos juros, então significa o seguinte, se você está colocando essa parte desse dinheiro nesse papel que faz inflação, bota um pouco mais longo, porque quando os juros caírem, esses papéis vão subir mais. Então, ao invés de você ficar nos títulos ali de 1, 2 anos, bota 3, 4 anos, que aí se tiver essa queda de juros que a gente está vendo, mais upside, tá? Então, o tático é um pouco mais de risco na renda fixa, ampliando os prazos. O tático é um pouco mais de risco na bolsa, tá? Mas uma alocação estrutural, que ela é feita de papéis incentivados de inflação, uma alocação em multimercado que faça exterior e um pouquinho de dinheiro em títulos dolarizados, tá? Eu acho que essa é a mensagem. Legal, o Marco já resolveu a minha carteira, meu investimento no meu bond de 2024 vai ser alocação Marco Freire. Eu gostei das ideias, cara, acho que ficou legal. Vamos lá, a gente já passou de 1 hora de programa, né? E eu queria entrar na parte mais skin in the game do programa, quer dizer, qual é o principal ativo da sua carteira pessoa física e que você realmente acredita para 2024, independentemente do teu fundo. Vou começar com o Flávio. E vou perguntar para você qual é o principal ativo da sua carteira. E eu gostaria de saber de você também o seguinte, o que está acontecendo com esse setor agro, tá? Que eu sei que você acredita nele, eu sei que você gosta, né? Talvez você possa até colocar nessa tua resposta como é que você está investindo nele. Vamos lá. A resposta é meio óbvia, são fundos imobiliários, a parte preponderante absoluta da minha carteira, sejam eles pós-fixados ou os atrelados à inflação, que eu acho que são, de fato, concordo 100% com o Marco, a grande aposta para o ano que vem. O agro agrega um elemento adicional, que é diversificação a essa mistura. A gente entende o imobiliário como muito mais estável, fazendo esse contraponto com o imobiliário, mas a gente esquece, por exemplo, do Covid, que o imobiliário estava na lona e o agro bombando. Então, acho que ele agrega uma diversificação em termos de classe de ativo e de risco super importante. É um setor emocionante, né? Os preços variam, tem muita história, mas é emocionante no bom sentido também, Rui. Eu acho que o Brasil é uma superpotência agro, a gente tem que se orgulhar disso e esquecer um pouco da narrativa do agro como vilão. Acho que isso é uma simplificação muito pobre. Seria muito interessante as pessoas que têm esse preconceito com o agro visitarem uma unidade agroindustrial ou um produtor de ponta para entender do que a gente está falando, do Vale a nível de pena, excelência. talvez, o vídeo da Wisa. Verdade, a gente gravou um vídeo no mês de outubro, salvo engano, que está no nosso site, do nosso fundo KNCA, que a gente fez uma visita a uma das empresas financiadas, uma usina de açúcar e álcool, a Wisa. Então, é um setor impressionante, é um clichê já, 25% do PIB, mas se não fosse importante não seria um clichê.
E eu acho que os fundos agro, não só os CRAs, que já existiam há muitos anos, vão ter uma trajetória talvez tão importante quanto aquelas do fundo imobiliário. E acho que é uma questão de tempo. Também existem poucos recursos subsidiados para o setor, né? O Plano Safra representa 1/3 da demanda do setor, então não tem jeito, essa indústria vai crescer também. Eu acho que é uma oportunidade ainda na sua infância, ainda sofrendo alguns traumas iniciais das dores do crescimento, mas eu acho que a gente vai ver isso se transformar, é inevitável, Rui. Se o Brasil for agro, e ele e acho que a gente tem que se orgulhar disso, a gente vai ver um mercado de capitais muito criativo e muito participativo no financiamento desse setor no médio e longo prazo. Eu adoro. Aliás, tem um café com quinéia, tá? Do Alexandre Mendonça de Barros, não percam, tá gravado ali. Aquele café com quinéia é uma das maiores fontes de informação sobre o setor agro do Brasil. Não percam, da Café com Quinéia 23 está gravado do canal Quinéia Investimentos, tá? Sensacional. Amo o setor de paixão, né? Que me faz amar o real também. Carlos, vamos lá. Teu principal investimento aí, cara. Eu Que tenho- você tem skin in the game mesmo. Eu tenho fundo imobiliário, a classe é grande, mas eu divido ela em tijolo, porque eu gosto, como diversificação, e eu acho que fundos que têm muitos ativos, então a gente tem produto da casa, e skin in the game é investir onde a gente vende e fala para os nossos investidores que é bom, então eu tenho bastante patrimônio lá. Eu pessoalmente gosto muito de uso de papéis indexados à inflação, eu acho que sempre é um hedge interessante. E uma outra coisa que a gente falou pouco aqui, que às vezes vai para um investidor um pouco maior, são os fundos de desenvolvimento, seja coisas residenciais, logística, que a gente acabou de soltar um fundo. Eu acho que tem um valor aí, ele é um pedaço menor da sua carteira, ele não tem essa coisa de gerar renda a todo tempo, mas ele vai buscar rendimentos bem interessantes, altos, e é para apimentar um pouco o teu retorno. Eu gosto bastante. Normalmente, quando você vai captar lá o dinheiro, você já sabe para onde está sendo usado, tem uma tese muito sólida. Eu alocaria também um pouquinho. E para o investidor em geral, a gente tem, quando fala em imobiliário, tem muito investidor que carrega ativo real na carteira. Eu que eu digo para todo mundo, não é para sair vendendo seus ativos reais, mas experimenta um pouco essa coisa do veículo fundo imobiliário, essa coisa da isenção fiscal, da diversificação, de você poder vender pouco dinheiro, participar de coisas muito gigantescas, é impressionante, assim. Então, as pessoas ainda gostam de alocar muito no ativo real, e aí você fica concentrado, precisa de um cheque grande, paga imposto e dá trabalho. Porque você ainda, quando você põe no fundo imobiliário, você terceirizou para a gente. A gente é que tem que ver as goteiras, a gente é que tem que alugar quando esvazia, que tem que pintar o galpão ou o imóvel. Então, a gente, e eu digo a gente aqui, tem uma equipe grande para fazer isso, assim. Então, o brasileiro ainda tem um volume muito grande de ativo real na física. Acho que ele precisa experimentar, assim. Então, minha recomendação é olhar um pouquinho para isso. No meu caso, eu tenho muito essa coisa também dos desenvolvimentos que eu gosto bastante. E qual é o nosso fundo de logística para apimentar que você falou? A gente tem o Calog 11, que é um fundo de, na verdade, de desenvolvimento de logística. O Kinea Renda, ele tem tanto escritório como logística, então ele traz essa coisa do híbrido, que é bacana, eles têm dinâmicas diferentes, então, em algum momento, o mercado está andando um pouco mais na frente do que o outro, você tem tipos de indústrias, inquilinos diversificados, mas a gente tem um específico de logística hoje, que é um desenvolvimento, um projeto em Guarulhos, é um projeto que a gente gosta bastante, uma localização espetacular, assim. E Flávio, qual é o nosso agro? Desculpa. KNCA 11, Esse é o maior agro do mercado, né, que a gente... ou atualmente é o maior fundo listado agro. Agora eu tô curioso de saber como é que o Márcio tem skin in the game, como é que tá investindo o dinheiro dele. Bom, primeiro que filho você gosta de todos do mesmo jeito. Eu divido a minha carteira de uma forma muito parecida com o que o Marco descreveu. Então eu tenho produtos incentivados, tenho uma parte alocada em dólares, mas o principal ativo individual da minha carteira chama-se Kinea Zeus. Então, ele é o nosso fundo multimercado de maior volatilidade, que ele está disponível apenas para alocadores, porque é um fundo de uma volatilidade bastante alta. Mas esse é o meu maior ativo individual, porque eu acredito muito no que o Marco colocou, que a composição de retornos adicionados desse fundo, quando você está falando no horizonte de 10 anos, o seu capital, ele na verdade, ele duplica. Então, para mim, isso é muito poderoso, como a gente tem uma equipe super competente lá, são 40 e poucas pessoas trabalhando para gerar retorno para esse meu produto. Então, assim, eu acho que a gente tem, eu sou o CEO da empresa, mas na verdade o nosso chefe é o investidor.
E tá todo mundo lá trabalhando dia e noite durante o fim de semana, vocês trocando mensagem, mudando o processo de investimento se precisar, adicionando gente na equipe para gerar esse retorno de longo prazo. Então, esse é o meu maior investimento individual. Legal. E como é o Marco e eu que tocamos esse fundo, a pressão é baixa, né, Marco? Um pouco pressionado aqui. Aí, Mar, Ó, talvez eu não seja um exemplo a ser seguido, né? Mas eu vou pelo seguinte, mas todo meu dinheiro está na Quinéia. Então isso eu peco no primeiro item da diversificação. Então mas acho que é compreensível, né? Conheço a empresa, estou vivendo isso lá. pode bater no gestor se der errado, né? Até não sei se pode, mas pode olhar torto. A minha maior alocação é individual, e a diretriz principal, o Marco resumiu bem. Então, eu tenho 70% da minha poupança alocada em títulos de inflação, isentos. Né? O maior item é o que nem a infra, o Cardif 11. Porque eu acho que é natural. Eu conheço mais, estou vivendo aquilo, respirando aquilo, me preocupando com aquilo todo dia. Então, eu gosto muito do produto. Eu tenho o meu segundo é esse que o Márcio falou, que né, o nosso fundo multimercado de alta vol. Eu prefiro, né, um produto de alta vol, porque ele, assim, para o meu perfil, então, e com toda a descrição que o Márcio deu, tem um batalhão de pessoas se esforçando dia e noite para tentar buscar ali o que tem de melhor em termos de oportunidade. Então, esses dois são os meus principais veículos. E a questão do CDI, tá, para também corroborar o que o Marco falou, eu tento minimizar aquilo para o meu eventual capital de giro. Caixa, se eu fosse uma companhia, o CDI é meu caixa operacional. Eu preciso de um caixa ali para alguma eventualidade, para se eu mudar de ideia e precisar investir em alguma coisa. É uma reserva mais um caixa operacional. Porque, na verdade, o CDI me traz risco. Ele me traz um risco. Hoje, se você pegar uma coisa legal para as pessoas pensarem, nesse nível de taxa de juros que a gente ainda está hoje, não sei se vamos estar, né, daqui a 6 meses, mas que a gente ainda está hoje, se a gente olhar os últimos 20 anos, os títulos indexados de inflação bateram em CDI em todas as janelas. O CDI puro, tá? Não estou falando dos fundos de multimercado, mas o CDI puro. Então, para quem está no conforto do CDI, muito confortável, com muita alocação em CDI, talvez valha pensar se não deve pegar um pouquinho de duration, comprando uma coisinha mais longa. Tá? Então, eu faço isso com o meu capital. O CDI realmente é o dinheiro, é uma reservinha mais um capital de giro. Marco, você já falou como você investe, mas então vou puxar você um pouquinho mais. Se você pudesse dar aí a bolsa, talvez a bolsa que você mais goste no mundo, talvez a moeda que você mais goste, a commodity que você mais goste, né? Se você pudesse entrar nos ativos. Valério, pra mim, tá bom. Eu acho que é para comprar bolsa no Brasil mesmo, tá, dessa vez, tá? E eu acho que é para comprar bolsa não confundir com o Ibovespa, porque o Ibovespa tem 40% de peso em commodities. Eu não tô falando que é para investir em commodities, tá? Eu tô querendo investir agora no melhor de Brasil, eu quero investir em doméstico. Então eu gosto de banco, faz bastante de ações de banco, eu gosto de elétricas, porque os juros vai cair, beneficia elétricas, gosto de shopping, gosto de infraestrutura. Esse tipo de ação é que eu tô preferindo hoje, tá? Então, taticamente, eu acho que a operação no Brasil. Investir externamente em ação no Brasil é um problema, porque o Brasil é um país, bom, isso é um outro problema, o Brasil nunca foi um país capitalista de verdade, como o Brasil não é um país capitalista de verdade, a bolsa ao longo do tempo perde para os juros. O que você quer dizer com capitalista de verdade? Porque assim, Só para... é que agora a gente vai desviar a história, mas, mas... é que essa história é curiosa para a gente entender, porque, assim, se você investe numa empresa, ao longo do tempo você tem que bater os juros, porque você é um empreendedor, você só vai empreender na sua vida se isso for dar mais retorno, se você não tomar risco nos juros. Então, as ações, de modo geral, na maioria dos países, elas batem os juros, porque isso é natural. Mas, uma vez, eu estou botando um conjunto de empreendedores, se o cara quer empreender, ele tem que ganhar os juros. É isso. Então, assim, ao longo do tempo, você fala assim, se você comprar a Bolsa Americana e esperar 20 anos, você vai ganhar dos juros, porque os empreendedores vão ganhar. Os caras estão lá correndo atrás para isso e estão fazendo isso. No Brasil, você compra a Bolsa por 20 anos, você perde dos juros. Por que isso acontece no Brasil? Isso acontece no Brasil porque o Brasil não é um país capitalista funcional, porque o Estado só aumenta. Então, como é que o Brasil faz ao longo do tempo? O Estado gasta mais, gasta mais, gasta mais. Você vai gastar mais, vai gastar mais, vai gastar mais. O que ele vai ter que fazer?
mais tributo, mais tributo, mais tributo. E quem é que paga mais tributo, mais tributo, mais tributo? As empresas. E aí você acaba nessa situação louca de um país como o Brasil, onde a bolsa, por longo prazo, acaba sendo um instrumento de investimento falho. Além do que tem as empresas estatais, que não são geridas para lucro, que a gente tem sempre essa discussão da Petrobras. Pô, como é que a discussão... Eu já vi uma loucura do tipo assim, se o petróleo subir é ruim ou bom para a Petrobras? Cara, empresa produz petróleo. O petróleo subir deve ser bom, né? Não, mas aí pode ser que o governo não fique chateado, não deixe subir, que vai dar inflação, e aí vai controlar, e aí como vai controlar, e aí você fica com essa loucura de Brasil, tá? Mas enfim, é parênteses Legal. aqui, é só porque é importante as pessoas entenderem, assim, que é o mais motivo, porque longo prazo não é bolsa brasileira, tá? Mas o curto prazo eu acho que dá para comprar, acho que taticamente é bolsa aqui no Brasil, tá? Juros eu gosto mais da Europa, meu lugar preferido para ter juros eu acho que é na Europa, continente em recessão, continente com inflação baixa, com juros altíssimo padrão deles, tá? Acho que a gente mais vai cortar em relação ao mercado na Europa. Então minha geografia preferida para juros é a Europa. E moeda, minha preferência, que aí é muito mais a proteção da carteira, né? Você não bota tudo na mesma direção, né? Você quer balancear seu portfólio, né? E eu acho que dólar é uma proteção boa, porque os Estados Unidos pagam mais juros que os países envolvidos, então é uma proteção que eu ganho ao longo do tempo para estar lá. É a economia mais dinâmica do G10, então que mais cresce. É a economia que vai ter mais resiliência da inflação, então vai cair menos os juros. Então acho que o dólar me paga bem, a economia que mais cresce atrai mais dinheiro, a economia que vai ter mais juros mais alto no tempo atrai mais dinheiro, então eu acho que lá é minha proteção. Então moeda, dólar, juros, Europa, bolsa, Brasil. Perfeito, absolutamente claro. Deixa eu fazer uma pergunta provocativa aqui para quem quiser responder. Um ativo para não ter na carteira em 2024. Isso é mais fácil. O que você não teria, Flávio, na carteira? Acho que peso argentino. Você arrisca um, Márcio? Olha, não sei. Eu olho talvez assim, você ter fundos que têm uma taxa de administração muito alta. Então acho que a gente está com um CDI muito alto. Então acho que vale o investidor olhar fundos que tenham baixa volatilidade e taxa de administração muito alta não vão ser bons investimentos. Por enquanto ele está sendo porque o CDI estava muito alto. Mas no momento que você tem CDI caindo, você tem que ter fundos que têm uma volatilidade, e daí especificamente fundos multimercados, que têm uma volatilidade muito alta para poder pagar uma taxa de administração mais alta, ou fundos que têm uma taxa de administração muito baixa para que o investidor consiga se beneficiar desse CDI mais alto. Então, eu não teria fundo de baixa vol com alta taxa. É a hora de você se expor realmente a mais volatilidade. Exatamente. Para que você possa justificar o preço que você está pagando. Acha que alguma coisa, Aymar? Acho que sim, mas assim, eu vou olhar para o meu umbigo, das minhas deficiências. Eu não investiria em cripto. Não estou dizendo que. Não estou fazendo nenhum julgamento, é só uma coisa. Antes disso, é o princípio. Assim, eu não conheço o suficiente, eu acho que as pessoas que operam têm um nível de conhecimento muito maior que o meu, e entrar numa roda dessa, com conhecimento tão baixo, tão diferenciado, com tanta assimetria, eu prefiro não me meter. Então, é uma coisa que a gente. Círculo de aprende. competência. Exatamente. Investe onde você conhece. Exatamente. Se eu puder agregar aqui, eu acho que tem uma tentação do investidor olhar coisas que estão muito, muito descontadas. Eu vou olhar no meu mundo de fundo imobiliário e dizer, tá tão barato que eu vou comprar. Só que vai continuar ruim, porque o ativo é ruim. Coisas ruins não vão melhorar. Coisas ruins para andarem muito, eu preciso ter PIBs gigantescos, porque aí tudo anda. Tudo fica bom porque não tem opção. Tem coisas muito descontadas hoje na bolsa, e eu já vi investidor falando, vou comprar, e eu olhava para mim e falava, eu não compraria, porque eu acho que esse ativo vai continuar ruim. Porque no final do dia, um fundo imobiliário é a capacidade de gerar renda. Se o ativo é ruim e ele não gera renda, ele vai continuar descontado. Então, não importa se... Porque tem coisas que são boas e momentaneamente elas passam por períodos de dificuldade. Saiu um inquilino grande, ou teve um fundo que era indexado à inflação, a inflação foi baixa. São oportunidades de compra, mas coisa ruim, foge. E tem muita coisa ruim hoje aí rodando no mercado, precisa tomar um cuidado. Então, não tem jeito. Volta para aquela história de seleção. Tem que selecionar. O ativo para não ter, Marco. Posso falar de vários problemas aqui com isso aqui. Vamos lá, vamos começar pelo macro, tá? Depois do macro a gente passa para os ativos individuais. Assim, eu acho que a primeira coisa, assessor financeiro tome um certo cuidado de escolher o seu. Tá? Assessor financeiro muitas vezes não tem um incentivo alinhado ao seu.
Seu incentivo é ter menos custo e mais retorno. O incentivo do assessor financeiro é vender a coisa que está quente na hora que ela é mais fácil de vender e que pague mais alto, porque ele vai, de modo geral, ter mais dinheiro por causa disso, tá? Então você tem que tomar o primeiro cuidado fundamental é saber com quem você está lidando e ter uma confiança e uma clareza nessa relação, tá? Eu acho que aí já primeiro, assim, se fosse uma pessoa física para gastar maior tempo, seria nisso. Porque os incentivos, mais uma vez, incentivos dizem tudo e incentivos muitas vezes ali estão errados, tá? Aí vamos para a classe deles aqui, do pessoal do fundo de inflação. Nunca faço o que a pessoa física faz, que é comprar. Eu vejo meu amigo falando assim: esse fundo deu um dividendo super alto esse mês, eu comprei. Eu falo: tá bom, mas o dividendo super alto aqui tem muito risco? Porque se for, por que você está comprando, ô cara pálida? E aí, enfim, ele tem que entender que o retorno tem o risco. Essa coisa de, vou comprar um fundo porque está pagando mais dividendo, pode ser uma baita de uma furada, tá? Então você tem que ver se a carteira é sólida e como é que está o retorno em relação ao risco, tá? Então acho que na classe deles isso é importante. Na renda fixa a gente já falou muito, eu não gosto de ter muito fundo DI, muito CDB, muitas essas coisas, eu prefiro fundos ligados à inflação. Eu acho que aí você tem uma estratégia melhor. Fundo de ação, eu não gosto, de modo geral, de fundo de ação que paga performance em cima de CDI, porque o que acontece é que nesse período de alta de bolsa, aí você perde uma parte do que você está ganhando, porque você paga de performance para o gestor. Então, eu prefiro que o gestor se compare com o universo dele, que no caso é o próprio Ibovespa, tá? Então, eu evitaria fundo que benchmark CDI, ficaria no fundo que benchmark de bolsa, é a própria bolsa. Eu acho que é mais alinhado, pelo menos na minha cabeça, na forma de ver a alocação, tá? E é isso, foi bastante coisa aí para tomar cuidado. Legal, gente. A gente está quase com 1h20 de programa. Eu sugeriria que o Márcio fizesse as considerações finais aí de fechamento, né? E quem quisesse fazer mais alguma consideração Antes também, da para quem quiser. consideração final, eu queria. O Rui, ele liderou aqui, né? Todo esse esforço da gente conseguir informar o nosso cliente final sobre tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, junto com a área de marketing, eu acho que a gente teve esse esforço maravilhoso. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a você. É fácil quando eu trabalho com gente como vocês, você sendo 100% sincero, tá? Fica mais fácil. E segundo, eu queria pedir a sua opinião. Você é um cara que está sempre atualizado de todos os livros. Você lê 500 vezes mais do que eu. E eu queria perguntar uma sugestão de livro aqui para essa virada de ano para 2023, 2024. O que você sugeriria para a gente? Deixa eu dar uma ideia interessante aqui, cara. As pessoas todas, eu faço muito podcast, as pessoas pedem muito exemplo de livros, né? E diversas pessoas tão sêniores como você, ou pessoas estão começando a carreira. E uma coisa que eu falei recentemente foi o seguinte: antes de pensar num livro para ler, tá? Pensa em pensar com as mãos e pensa em escrever. Tá? Schopenhauer tinha essa ideia fantástica, de dizer o seguinte: em algum momento na vida você tem que parar de simplesmente pegar conhecimento e você tem que começar a usar esse conhecimento e criar conhecimento. Né? Grande parte da sua vida tem que ser ativo. E grande parte do que eu me dediquei esse ano, né, fora a leitura, foi em escrever. Né? Ajudar a escrever nossos insights, ajudar a escrever nossas cartas, ajudar a escrever comunicação com o investidor. E esse ano eu acho que eu cresci muito mais pessoalmente, intelectualmente, escrevendo, né, pensando com as mãos, com os dedos, né? Eu falo isso até, eu e o Marco, a gente fala muito isso, né? A mão teve vontade de fazer isso, né? Externalizar e escrever. Antes de eu dar a recomendação de um livro, eu diria o seguinte, para as pessoas, a diversos níveis de... Porque eu tenho muitos anos de experiência, mas eu aprendo a cada dia. Cada dia eu descubro uma coisa nova com relação a mim mesmo que eu não sabia antes, né? Às vezes eu tenho essa conversa com o Marco. Marco, você tem essa tendência, eu sei que eu tenho essa tendência, mas todo dia eu descubro uma coisa nova com relação a mim. Tá? Então, escreva mais, tá? Interaja mais com outras pessoas e troque mais antes de você simplesmente se trancar dentro de uma sala de leitura. Tá? Eu tenho recomendado um livro que eu já recomendei algumas vezes, eu vou recomendar de novo aqui, tá? Eu vou recomendar alguns livros. Primeiro, How Asia Works. Rui é em inglês. Cara, a gente tem que saber falar inglês, tá? Então, se você ainda tem uma dificuldade, faça esse investimento. Antes de você ler um livro de um terceiro, leia e
Se desenvolva na língua inglesa, porque vai ser importante. How Asia Works é um livro maravilhoso, porque mostra, na verdade, como nações se desenvolvem, como a Ásia se desenvolveu economicamente. E você pode pensar em todos os paralelos com relação ao Brasil, você pode pensar como é que esse país ainda pode se desenvolver. A gente tem um Café com Quiné 24 com o Mário Mesquita fantástico, em que ele dizia, Rui, o desenvolvimento do Brasil daqui por diante, a gente já tem commodities, é integração internacional num modelo diferente do da Ásia, mas que siga alguns princípios que foram seguidos lá, porque você só consegue saber se sua comida realmente é boa se você vende para alguém e alguém ratifica aquilo. Então o Brasil tem que se integrar na cadeia global e How Asia Works é um livro, como a Ásia funciona, é um livro que vai mostrar isso claramente. Eu vou deixar um outro livro aqui de 1000 páginas, mas é uma paixão minha, que é Hamilton, tá? Porque é um livro maravilhoso em que fala do maior herói, um dos maiores heróis não que não é falado constantemente, mas um dos maiores fundadores dos Estados Unidos foi Alexander Hamilton. É um livro maravilhoso. Tem a peça na Broadway em Londres, maravilhosa, do Lin-Manuel Miranda, que é um cara fantástico, um músico fantástico e um escritor fantástico também, que criou essa peça. Durante quase uma década ele criou esse esforço pessoal, tá? Eu vou dar uma outra ideia aqui que não é um livro, mas que me ensinou muito, que eu estudei muito recentemente, porque minha filha é completamente viciada na Taylor Swift, tá? Completamente. E eu comecei a tentar entender por que ela gostava tanto de Taylor Swift. E eu comecei a estudar a pessoa, porque é o exemplo da minha filha. Esse exemplo da minha filha é importante para mim. A pessoa trabalha incessantemente, a pessoa tem uma criatividade enorme, uma disciplina dentro daquela criatividade enorme. Fez um show, eu fui ver com a minha filha e eu fiquei feliz de ter visto esse show com a minha filha, porque é de uma precisão. Só o palco parece que custou mais de 100 milhões de dólares, é de uma precisão, de uma qualidade, de uma. As pessoas dizem assim, vamos buscar os exemplos da nossa indústria. Dizem, vamos ver a BlackRock, vamos ver o Ray Dalio. Não, busca o exemplo fora. Busca o exemplo do Djokovic, busca o exemplo na Taylor Swift, em pessoas que fazem o negócio delas muito bem feito. E foi o que eu aprendi demais aí esse ano. Então, foi exemplo dos livros, mas fica alguma coisa a mais aí para Legal, muito legal. Muito legal, muito obrigado. Alguma consideração, gente? Posso fechar? Gente, eu acho que uma coisa legal que a gente fez esse programa é que a gente não sabia exatamente o que ia sair. Foi a primeira vez que a gente colocou todo mundo aqui junto para conversar. E eu acho que a mensagem que eu queria deixar, além das lições de investimentos que a gente está levando, é que vocês tenham tido um pouco mais da Quinéia e tenham entendido que, embora a gente seja uma empresa que aparentemente é uma empresa grande do mercado brasileiro, a gente ainda trata esse business como se fosse um startup, como se fosse uma família. Logicamente, uma família em que a gente, talvez aquelas famílias em que calvinistas, né, que a disciplina é muito forte, que a exigência com os membros da família, com os filhos é muito forte, né, que é aquele pai que cuida de cada filho individualmente para que a gente possa trazer a melhor proposta para vocês. O que a gente faz aqui é com muita honestidade, é querendo merecer, na verdade, a confiança de vocês, né? E fica para vocês esse Café com Quinéia. E esse foi o último do ano, mas em janeiro a gente está aqui e a gente vai trazer uma indústria diferente para vocês, um convidado sensacional. Não perde a gente em janeiro. Tudo de bom no período de festa para vocês, tá? E até a próxima. Um feliz ano novo, tá? Boas festas para todo mundo. Boas festas, pessoal. Legal.